Estamos aqui começando este vlog com todo esse começo do internato. Acabei de receber a notícia que a primeira rotação eu consegui fazer aqui. Consegui liberação para fazer aqui em Santo Tomé, que vai ser a atenção primária da saúde. Eles vão me mandar semana que vem onde exatamente está assignado, porque começa a partir do dia 15, e aí tem as 2 semanas primeiras de laboratório. Que ainda não sei exatamente o que vai ser isso, mas vamos descobrir juntos. Aquela dificuldade de conseguir respostas da faculdade. Então, assim, hoje eu tive que realmente mandar mais e-mail dos que eu já tinha mandado, pegar pesado para que me dê uma resposta, porque afinal de contas tem pessoas que já estão assignados para Poçadas, outros lugares, que já estão nos lugares, já alugaram apartamentos, já estão lá. E eu sem saber. Tipo, hoje é sexta-feira, segunda-feira começa o negócio, eu não tenho ideia de onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que ir, para onde vai ser essa confusão toda. Normal, que a gente já está acostumado. Então daí eu consegui uma resposta, pelo menos da primeira rotação, as outras eu também não sei como é que vai ser. Então esperando, agora eu já sei que o meu laboratório sim vai ser em Santo Tomé, 2 semanas, e depois mais 2 meses, os 2 primeiros meses dessa rotação, pelo menos, por enquanto, vai ser por aqui. Tinha algumas unidades ali de saúde, é tipo uns postos de saúde onde você faz essa rotação. E aí eu solicitei um, eu não sei se eles deram exatamente esse, mas assim, independente, qualquer um, tá ótimo. E esse mês praticamente que eu passei por aqui, me organizando e tal, comprei várias coisas que eu preciso levar pra lá, depois eu vou mostrar pra vocês. Esse mês passei fazendo curso de semiologia para relembrar a ideia de exame físico. Fiz ontem, ontem fiz um simulado para uma prova de residência do MIR da Espanha. Fiquei bem feliz com o resultado, porque eu fiz aquele simulado zero que a gente faz antes de começar a se preparar de verdade, para ter uma noção das nossas debilidades. E fiquei muito surpresa, porque com a pontuação que eu tirei, já entrava em alguma especialidade no MIR. Então eu fiquei bem feliz, porque eu não comecei a estudar direcionada para essa prova. É só porque eu tenho. Não é exatamente a especialidade que eu quero, o que eu entraria, mas assim, já é legal saber que tá bom. Então, durante o internato, a minha preparação para essa prova de residência também vai estar acontecendo em paralelo. Até porque muita coisa eu vou usar no dia a dia. São temas assim que a gente consegue. Eu estou estudando também para esse internato quando eu estou fazendo essas provas. Então, o internato ele é um pouco diferente a forma de estudar, não é como ali da faculdade, que você tem a aula e aí você tem... Não, é muito mais na prática, você pega as coisas muito mais orgânico, né? Então, meu Deus. Então, queria só dar esse iniciozinho aqui. Eu vou trazendo bastante para vocês mais informações conforme eu vou sabendo das coisas. E eu tô muito feliz, muito ansiosa, uma grande etapa, um momento que eu esperei, assim, muito. Embora eu saiba que vai ser algo que vai tomar bastante da minha energia, do meu tempo, é algo que eu esperei muito. Então, eu sei que vai ser desafiador, mas eu sonhei muito com isso, então estou muito contente. Eu recebi aqui os horários, agora, né? Eram mais de 6 horas da tarde para o negócio começar segunda. Aí eu tô tendo que contatar as pessoas que eu atendo na terapia pra gente acertar os horários. E eu tô vendo que a agenda ficou... Assim, ó, tem dias que eu entro, tipo, 2 horas e saio às 8. Às vezes eu entro às 2, saio às 10. Nessas primeiras 2 semanas de laboratório, que eu não entendi exatamente o que é. Só sei que é muito tempo que eu passo lá. E aí eu ainda atendo pessoas no outro turno. Aí eu tô pensando qual vai ser o horário que eu vou conseguir estudar. Só isso que eu tô pensando. Eu provavelmente vou ter que acordar umas 5 por aí para eu poder estudar inglês que eu tô estudando e estudar as outras coisas da faculdade. Comecei a organizar aqui os horários que eu vou ter de atendimento e aqui as aulas que eu vou ter. Esse aqui é o exemplo da segunda-feira. Vou ter das 18 às 22, às 22. E aqui os atendimentos que eu vou ter de terapia. Vai ser bem corrido o negócio. Estou aqui, então, organizando. Já comecei pela segunda-feira e já vou deixar tudo aqui organizado para que eu possa acessar pelo celular. Porque às vezes eu tenho gente para atender depois da aula também. Então, assim, eu consigo, vamos dizer assim, ter uma noção do horário certinho que eu tenho que chegar em casa ou o atendimento não acabar esquecendo ninguém. E vai ser bem corrido. Vou ter que acordar umas 5h30 da manhã para poder estudar de manhã. E eu acho que em inglês eu vou colocar ali entre os atendimentos e a aula. Não sei, isso aí eu vou ver ainda.
mas vai ser puxadinho. Pedi um lanche aqui pra poder arrumar isso aqui, deixar sincronizado bem direitinho minha agenda, pra eu acabar não me perdendo. Aí eu vou continuar agora organizando terça até sábado, porque vai ter aula no sábado e eu vou ter que atender algumas pessoas também no sábado. Sábado, dia 29, agora são 8h15. Ontem eu acabei resolvendo uns casos clínicos de APS, que foram bem interessantes, foi muito bom para dar aquela relembrada de algumas coisas. Agora eu estou neste instante corrigindo, então, corrigindo um simulado que eu fiz, que eu já falei, vendo algumas coisas por aqui. E é isso que eu vou ficar fazendo hoje. Hoje eu tirei o dia pra limpar tudo, tô cansada, inclusive. Tirei aquele sábado pra ajeitar tudo, porque a partir de segunda-feira vai ser aquela correria. E agora estou aqui, no meu cantinho, estudando. Agora são 5h30, já estou aqui fazendo meus ovos para tomar meu café e já começar o dia. Preciso estudar pelo menos uns 40 minutos de inglês antes de começar a estudar as outras coisas de medicina que eu quero. Que inglês já faz uns meses aí que eu tô levando a sério, tô fazendo aula particular também. Então é uma coisa que eu tô, dessa vez, fazendo que seja uma prioridade nesse momento. Peço que acordei 5 horas, mas não acordei muito bem. Meu filho não passou muito bem durante a noite. Então, cada pouco, quem é mãe sabe do que eu vou falar. Quando os filhos ficam doentes, parece que durante a noite a gente escuta eles chamarem. Então, às vezes eu tava dormindo e parecia que eu escutava ele me chamar. Aí eu acordava. Então, eu despertei várias vezes durante a noite. Mas ele dormiu bem, só que eu sinto que eu não descansei, justamente para o dia que eu queria já começar a acordar às 5. Mas faz parte, né? Já vou me acostumando. Nos últimos meses, eu estava dormindo um pouco mais. Eu sabia que ia chegar uma fase que eu ia ter que voltar a acordar. Então, aproveitei para dormir até umas 7h30, 8 horas. Que, geralmente, quem acompanha, acho que lá atrás, sabe que eu tive uma fase que eu acordava ali, na média de 5 horas. Então, agora, vou ter que voltar a fazer isso. Não tem como. Para dar tempo de eu poder estudar e também estudar outras coisas e ver outras coisas e me organizar antes de começar a atender. Porque não é como se eu tivesse, às vezes, esses horários livres, os horários que eu não tô lá nas aulas e tudo. Não. Os momentos que eu não estiver na faculdade ou no internato, eu vou estar atendendo. Não posso me dar o luxo hoje de não trabalhar. Já vou aproveitar e deixar a louça limpa para não acumular com a louça do meio-dia. Porque como eu vou chegar bem tarde da noite, eu não quero que tenha nada para eu fazer. Eu quero chegar e pronta para descansar. Então já vou tentar manter tudo limpo por agora. Inclusive, nós fazemos os potinhos com feijão, carne, essas coisas assim, molho, para ficar mais rápido de fazer o almoço, porque eu trabalho sempre de manhã. Então a gente precisa de coisas rápidas para fazer pro almoço, porque meu filho vai pra escola. Então a gente se vira. E agora, depois que eu secar aqui e ajeitar a pia, eu vou colocar bater umas roupas para estender daqui a pouquinho, entre um intervalo das coisas que eu tenho pra fazer, que aí já fica 100%. Agora sim, estou aqui com meu chá. Um chá de hortelã, porque eu tô tentando evitar a cafeína de ficar tomando durante o dia. Eu tava tomando, diminuir o café, nesses tempos agora eu comecei a tomar mais chimarrão. E eu acho que eu comecei a colocar muito chá junto com o chimarrão. Comecei a ter até espasmo na mão, que quando eu parei de tomar o chimarrão e o café parou,
Então eu já sei que é a cafeína demais. Então tô com chá de hortelã. É uma luta tentar tirar o café, mas enfim. De manhã eu estudei mais ou menos uns 40 minutos de inglês. Aí fui das 7 às 10 horas, deram 3 horas de estudo. Fiquei corrigindo, uma parte eu usei para corrigir o simulado que eu fiz, corrigi mais algumas questões. E aí, essa minha correção é uma técnica de estudo que eu uso para quando eu estudo com questões, que em algum momento eu mostro para vocês. Então, leva bastante tempo para corrigir questões de múltipla escolha. Então, eu estou no processo. Como eu fiz um simulado de 210 perguntas, eu acho que eu vou a semana toda corrigindo esse simulado. Aí, depois, atendi até 12h20. Agora são 10 para 1 da tarde, já almocei. E estou aqui porque 1h30 recomeçam os atendimentos. E aí eu vou aproveitar meia hora, mais ou menos, para estudar mais um pouquinho. E aí começo atendendo, e aí quando eu sair do último atendimento, tenho que me arrumar correndo para sair para Santo Tomé. Aí estamos nós indo para o dia tão aguardado, primeiro dia de internato, dia do laboratório hoje ainda, né? Que esse laboratório, quando eu descobrir o que é, eu conto para vocês. Agora são quase 6 horas. E acordei, eram umas 5 e pouco. Acordei umas 5 e pouco. Na verdade, coloquei despertar 5. Aí fiquei uns minutos ali me enrolando, aí fui tomar banho. Para começar este novo dia, quero contar para vocês como que foi ontem. Misto de emoções. A primeira aula ali que a gente teve, né, que foi no laboratório de simulação, que eu mostrei pra vocês, consegui fazer um videozinho rápido, que eles não deixam, né, mas consegui fazer. Então, nessa primeira foi basicamente uma aula sobre algumas coisas que são importantes a gente saber em pacientes com parada cardiorrespiratória. Pelo que eu entendi, é um laboratório voltado para essas emergências, porque independente da especialidade que a gente faça, a gente vai fazer guarda, plantão, e vai pegar de tudo. Então, assim, explicar bastante sobre essa parte de reanimação, né? Foi bem interessante a primeira. A segunda foi mais prático, foi um prático mesmo, que aí foi de obstetrícia. E assim, o que era sobre trabalho de parto, né? O que eu vou dizer pra vocês? Não é uma área que eu goste. Embora tenha sido... A gente foi até um pouquinho mais das 10, foi mais de 2 horas ali. Mas é toda aquela a parte de receber uma mulher gestante que está indo para trabalho de parto, qual que vai ser toda a conduta, o que a gente deveria fazer, o que a gente tem que prestar atenção e tal. Fazer, né? E até o trabalho de parto. Então a gente tinha uma maquete em que a professora ia fazendo ali um parto e explicando tudo que a gente deveria prestar atenção e tal. Para quem gosta da área, foi excelente, só que assim, é uma área que pra mim, eu não gosto. Eu não gosto, mas assim, é necessário, porque afinal de contas, você nunca sabe o que pode acontecer na guarda que você for fazer. Mas não é uma área, só que assim, cada vez mais eu tenho certeza disso, né? Que não é aquela área que eu quero atuar, por exemplo. No final dessa aula prática, a gente já estava se preparando para sair, ela mandou todo mundo sentar, que ela ia fazer uma pergunta oral ali para cada pessoa, uma pergunta simples, basicamente, sobre o que ela tinha explicado, né? Então, aí nessa aula, aí nessa pergunta, veio vários tipos de pergunta, né? Todo mundo ficou meio assustado. Eles têm uma ficha, que parece que agora foi implementado isso, parece que não tinha antes, não sei, que eles vão avaliar alguns itens sobre cada aluno, né? Mas aí, nessa ficha, eles vão colocando, se você, por exemplo, não tá muito bem, se você tá regular, se você tá bom ou excelente. É um grado, assim, uma escala de avaliação.
Mas foi bem legal nessa parte ontem essa parte mais prática, né? Porque eu não tive, obstetrícia é uma matéria que eu fiz na pandemia, então esses práticos que às vezes tem, eu não tive. Então pra mim foi o primeiro que eu tive e foram coisas assim bem pontuais que eram importantes que eu soubesse. Encontrei várias pessoas que assistem aqui o canal, inclusive. Conversei com bastante gente ontem. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Conversamos bastante. Encontrei outras pessoas ali no finalzinho, um pouquinho antes de entrar em obstetrícia também. Conversamos bastante sobre técnicas de estudo e tal. Foi muito bom. Fico muito feliz de encontrar. E quando vocês vêm falar comigo também, isso é muito bom. Então, continuem acompanhando por aqui, que alguma coisa vai sair. Vocês vão acompanhar todo esse percurso, né? Agora de manhã eu tô mais livre, então eu vou ter que estudar o que eu vi ontem. Eu já quero deixar estudado o que eu vi ontem nas 2 aulas. Porque parto, eu não lembrava absolutamente nada. É como se eu nunca tivesse estudado aquilo. Então eu preciso rever. Porque eu acho que é isso, né? Quando você gosta. E cardio faz muito mais tempo que eu vi. Lembrava de um monte de coisa que ele falou lá. Mas assim, é isso, né? Quando você gosta do negócio, você pega mais... É meio orgânico, assim, você nem percebe. Agora são 7h30. Fiz várias coisas de manhã. Então tomei café, tomei banho, limpei a cozinha, arrumei o quarto, arrumei roupa para lavar, estudei inglês, então, e são só 7h30. Agora eu vou começar a estudar, então, o que eu vi ontem nas aulas lá, do laboratório. Vou repassar aquilo lá. E depois vou seguir estudando um pouquinho agora de manhã, seguir meu estudo do MIR, né? A corrigir mais algumas questões do simulado que eu fiz e continuar estudando algumas coisas teóricas também. Lá vamos nós para mais um dia, agora é 12h e pouco. Já estamos indo, vamos deixar nosso filho na escola e depois vamos rumo a Santo Tomé. Acabei de chegar em casa, tenho 20 minutos para comer antes de começar a atender. Agora são 7h25. Não, 7h05. Tenho 25 minutos para comer antes de atender. Hoje foi bem legal as 2 aulas ali que a gente teve. Mas eu daqui a pouco volto para contar direitinho. Mas teve muita parte prática hoje. Hoje foi muito bom. 2 horas começou uma continuação de parada cardiorrespiratória. Respiratória. Ai, ignorem. Então, parada cardiorrespiratória. E aí, o que a gente aprendeu, até coloquei aí pra vocês, um trechinho. A gente treinou a parte de intubação. Então, a gente treinou ali também com deixa eu lembrar o que mais. Ele ficou explicando pra gente a diferença, né, das formas de intubação. Sempre foi uma coisa que me preocupou bastante. É óbvio que ali a simulação ela é bem diferente da vida real, né? Existem várias outras coisas, até porque na simulação a gente sempre tem um tempo maior de fazer as coisas. Mas assim, pelo menos deu pra dar aquela entendida de como que eu devo manejar corretamente. Agora, as intercorrências que terão, a gente não tá considerando, né? Mas assim, foi muito bom.
O nosso grupo é de 7 pessoas, então dá tranquilamente para cada um praticar. O doutor, muito querido, um amor de pessoa, adorei ele. Ele tem, como é que é? Especialização em medicina tática, essas medicina de guerra mesmo, assim. Então ele manja muito, ele muito mesmo. Eu fiquei, assim, impressionada. Ele até falou que tem um instituto, ele passou o nome do instituto, em que ele dá aula, em Poçadas, que você pode fazer um dia lá, aprendendo várias coisas. É medicina tática, o nome do curso, em que você tem essa introdução mais aprofundado. Você passa um dia inteiro fazendo um monte de coisa, assim, diferente, né? Até mais do que a gente fez hoje. Então achei bem interessante, eu peguei o nome do instituto. Se eu for fazer práticas para lá, pode ser que eu realmente faça, porque é uma área que me interessa bastante, não no sentido de seguir especialização, mas eu acho que tudo que for emergência, a gente tem que saber manejar bem, porque vai tocar em algum momento. Aí depois dessa primeira parte, então, que todo mundo praticou ali e tal, a gente foi para ginecologia de novo. Quando foi obstetrícia, hoje foi ginecologia, com um doutor muito querido também. E a primeira frase que ele falou pra gente, porque ele ficou olhando a gente se acomodar, né? A gente já pegando uns blocos de notas, já querendo anotar e esperando que ele dê uma aula, né? E aí ele falou que a gente precisa pensar menos como aluno e mais como médico agora. Porque a gente já fica naquela expectativa, tensos, né? No que ele vai nos perguntar. A gente já tá nesse mood, né? E não é isso, agora é pensar, raciocinar, colocar aquilo que a gente sabe em palavras, porque às vezes a gente sabe, mas a gente não consegue construir um pensamento, né, sobre. Aí a gente fez simulação de especuloscopia, muito legal também. Todo mundo praticou, por quê? Porque a gente precisa sair apto, assim, pra fazer um PAP, alguma coisa assim, né? Enfim, um exame ginecológico completo, né? Foi muito bom, fiquei muito feliz de fazer. Depois teve uma simulação do grupo, em que 2 alunos foram os médicos e 2 alunos foram, tipo, um casal que queria muito ter filhos e ela chega com sangramento e dor. Então, e eles tinham que fazer tudo, fazer todo o interrogatório e ir manejando ali, e o professor agindo como se ele não estivesse ali. E óbvio, né? Todo mundo fica meio nervoso, não sabe muito bem como agir. Mas foi muito bom, porque aí depois a gente começou a fazer a discussão desse caso, né? De plantear, assim, realmente o que a gente pensava, o que cada um faria. Enfim, foi uma discussão, foi muito bom, muito produtivo. A gente até passou do horário, que é uma coisa que eu tô notando, que essas aulas, eles realmente estão ocupando o horário, com pelo menos a de obstetrícia e a de ginecologia, porque tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Eu fiquei bem feliz, assim, apesar de não ser uma área, como eu já falei pra vocês, que eu morro de amores. Eu gostei bastante desse professor. Eu gostei muito do jeito do professor. Dele te colocar, ele quer que você se exponha, que você faça, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela cobrança em cima de você, porque ele já parte do princípio que você já fez provas, você já terminou a faculdade, você tem que agir como um médico, então ele te coloca nesse lugar. E isso faz a gente pensar um pouco, né? O que a gente tem que melhorar, porque daqui a pouco realmente nós estaremos na frente do paciente. Então foi muito bom, muito bom. Eu gostei bastante, porque foram 2 dias assim de simulação. A gente está simulando eventos, entendeu? Que a gente vai passar daqui a pouco, num hospital para onde a gente vai rotar. Então tá sendo essa pegada de a gente não chegar sem saber para onde ir. 8, quase 8h20. E hoje eu acordei 5 da manhã, mas eu estava com a minha cabeça latejando. Quem acompanha já há mais tempo sabe que eu tenho um problema muito sério de enxaqueca, mas é uma enxaqueca. Gente, quem tem enxaqueca sabe, é a braba. Que você não consegue com barulho, você não consegue com cheiro, você não consegue com luz, você não consegue com nada. E é uma coisa que me deixa bem chateada, porque assim, eu fico até imaginando como será a minha vida, sabendo que eu tenho isso de vez em quando, embora na faculdade eu tinha muito mais episódios. Desde que eu terminei tudo, parou, é a primeira vez que vem. Então eu acordei com aquela dor, e aí eu tive que acordar, daí eu levantei às 5 da manhã, tomei 2 remédios, 2 comprimidos eu tomei, e deitei, e ela ficava latejando, até que eu dormi mais um pouco, aí acordei às 7. Aí acordei às 7 com uma dor ainda. Eu tomei mais um, eu acho. Não, daí eu pensei, vou tomar um café. Infelizmente, um pouco do que eu tenho
Às vezes é desencadeado pela cafeína, então eu tenho que cuidar muito do que eu como, o que eu bebo, é assim, um inferno. E eu pensei, vou tomar uma cafeína porque eu tenho muita coisa de tarde da faculdade pra fazer, eu preciso estar bem. Tomei cafeína, tomei um café, agora há pouco, e tomei mais o comprimido, e ainda tô com dor. Dá pra ver pelo meu olho, assim, eu já fico diferente quando eu tô assim. Então, assim, ai, tá difícil, mas toma bastante água. E aí, agora eu tenho aqui uns minutos antes do atendimento pra continuar, porque ontem, depois que eu falei com vocês, então eu realmente estudei até umas 11 horas, acho. E aí deitei e eu estava com muito sono. Eu nem consegui assistir nada ontem. Ontem foi aquele dia, acho que tinha jogo, né? Meu marido ficou assistindo o jogo e eu capotei. Mas estudei um pouco do MIR, também à noite, corrigindo meu simulado. Ainda falta bastante coisa, depois quero mostrar pra vocês certinho como eu tô fazendo. Estou eu, cheguei em casa, agora são acho que 9h30 da noite. Vou tomar um banho, vou deitar. Eu tô um pouco ruim hoje porque eu tomei muitos remédios pra minha enxaqueca. Graças a Deus consegui deixar controlada minha dor de cabeça pra poder ir pras aulas que eu tive hoje à tarde. Ai, a gente teve simulação de ginecologia obstetrícia, eu vou falar pra vocês. Ou melhor, vou deixar pra falar amanhã sobre isso. Só sei que estou tentando me... Preciso deitar, dormir pra me recuperar 100%, porque hoje foi um dia bem complicado pra mim. São 5h40 da manhã. Já estou aqui com um chá. E antes de começar aqui, quero explicar pra vocês um pouquinho de ontem, né? O que acontece? Tem dias que esse laboratório tem sido um pouco frustrante. Por quê? Vocês sabem que eu tento trazer o máximo da realidade mesmo que eu tenho vivido. Então, eu não fico disfarçando as coisas. Ontem, claro, ontem eu estava num contexto que eu não estava muito bem. Daí eu passei o dia meio grog de tanto remédio que eu tomei pra estar sem dor de cabeça pra hora da aula. Mas assim, então, eu fui pra lá, só que tem uma professora específica nesse laboratório que eu não sinto que a gente tá aprendendo nada com ela. Por quê? Porque é como se ela estivesse fazendo uma bateria de prova oral com a gente por 2 horas. Nada mais que isso. Ela apenas faz um monte de uma série de perguntas, sim, ela cria cenários, mas eu não sei explicar. Parece que não é por não ser prático, assim, ser apenas, sei lá, uma questão mais teórica, me passa uma sensação de apenas um teórico, sabe? Nada mais. Então, uma coisa que a gente poderia fazer em casa. Não sei. Tive essa sensação ontem, já é a segunda aula que a gente teve com ela, e eu tive a mesma sensação nas 2 aulas. Enfim, eu acho que, ao mesmo tempo, faz a gente refletir o quanto a gente ainda não sabe, né? Então isso tem mexido comigo, porque te dá aquela sensação, meu Deus, eu preciso ler tal coisa, preciso ler tal coisa, preciso relembrar tal coisa. Então te dá essa mexida na cabeça também, te dá aquela sensação de ansiedade, tem muitas coisas para acabar que eu preciso ler. Eu sei que essa não vai ser minha primeira rotação de ginecologia e obstetrícia, mas eu sinto que as outras eu tô mais familiarizada com as coisas, entendeu? Por exemplo, cirurgia é uma coisa que eu estou vendo sempre. Agora, ginecologia e obstetrícia é uma coisa muito mais específica. Então, não sei. Às vezes eu tenho essa sensação horrível. Tem algumas simulações que estão sendo legais nesse laboratório, mas nem todas. Então, tem alguns dias que tem sido meio aburrido assim. Mas agora, acordei hoje de manhã e vou tentar dar uma olhada mais ou menos nos temas, nesses que a gente já viu, nessas simulações, e que eu não me senti tão segura, para tentar me sentir um pouco melhor com isso. Mas é a sensação, acho que é a sensação que eu tenho o tempo todo, né? Que ainda falta
ainda preciso mais, ainda tenho que estudar mais, é essa sensação que eu tenho o tempo todo. Agora são 8h30, e aí eu dei uma paradinha antes pra tomar café com meu filho, pra gente sentar, pra gente conversar e pra eu arrumar a cozinha. À noite eu volto 10 horas, então assim, provavelmente a hora que eu chegar aqui ele já vai estar dormindo. Então, de manhã eu tenho acostumado, pelo menos agora eu tô conseguindo fazer isso. A gente sentar, às vezes, conversar ali um pouco, enfim, tomar café junto. E agora eu vou continuar aqui a saga até eu atender a primeira pessoa da manhã e conseguir estudar mais um pouquinho aqui. No momento estou aqui, estou fazendo almoço, porque daqui a pouco temos que sair, meu filho daqui a pouquinho chega, meu marido também, então estou fazendo aqui um frango na air fryer, que é o que tem, e um arroz. E aí vamos fazer uma salada, e é o que teremos pra hoje. E aí pra poder já sair 1 hora. Dia 6 de julho, quase meio-dia. Estou aqui brincando de fazer histórias clínicas, treinando, né? E já saiu o lugar para onde eu vou. Não sei se eu cheguei a falar isso aqui. Eu não lembro, porque ontem eu praticamente não consegui aparecer aqui, porque comecei a ficar meio ruim, de um resfriado, uma coisa ruim. Hoje tá um pouquinho melhor. Ontem tive bastante coisa na faculdade, mas não consegui, queria mostrar mais, mas não deu. Não tava muito bem. Mas eu tive uma professora de neonatologia, que ela ensinou toda a parte, a gente praticou a parte de intubação pediátrica, RCP pediátrico, toda essa parte. A gente também, isso foi por um lado. Depois a gente foi pra biblioteca, assistiu um Zoom que a gente teve de APS. E foi muito bom também. E lá é bem legal. Foi a primeira vez que eu fui na biblioteca dali. Ela é bem legal, só que eu não consegui filmar. Eu não consegui, e dava pra ter feito, mas eu tava atrasada já, porque eu saí de uma aula pra outra. E aí não deu, mas eu vou tentar ainda. Agora na próxima semana. E daí por último eu fui pra um laboratório de cirurgia, onde a gente colocou sonda vesical, a gente deu uma olhada em sutura, foi bem legal, bem prático, eu gostei bastante. Eu gosto quando é assim, quando a gente vai realmente colocar a mão na massa, porque a parte da teoria a gente já sabe. E não é que a gente domina 100%, não, a gente sabe que a gente tem que repassar ela, a gente tem que estar em cima dela, a gente tem que estar estudando constantemente, mas isso não é uma aula que vai fazer diferença. Eu acho que essas coisas fazem mais diferença você estudar sozinho, pelo menos esse é o meu pensamento. Então eu acho que esse laboratório ele é mais produtivo quando ele te coloca nessa parte, de você treinar todos os procedimentos, que é isso que a gente tá ainda mais inseguro ainda, né? E um pouco assustado. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho, agora é 12h50. É o horário que eu consegui parar aqui pra poder gravar. Hoje eu acordei antes das 5, inclusive. E acordei, e aí fui pra uma reunião que a gente teve lá das práticas finais obrigatórias, que eles iam passar toda a questão, como que foi funcionar as rotações, mais ou menos o que a gente vai fazer, horários e tudo. O final de semana, sábado e domingo, eu dormi bastante, não vou mentir pra vocês, comecei a me organizar, resolvi abrir um Anki agora pro internato, onde eu estou pensando que vai ser mais rápido eu manter tudo concentrado num lugar só, todas as coisas que eu vou aprendendo até pra final de carreira, do que ficar só fazendo anotações aqui. Então eu vou precisar de um lugar que eu possa fazer uma pesquisa rápida e eu resolvi, vou fazer o Anki, vai ser minha forma de estudo durante o internato. Porque é muita informação, não vai dar certo a ideia dos caderninhos que eu tinha pensado. Sim, para aquela anotação rápida, mas só depois eu jogar pro Anki, isso pode ser. Bom, eu fui hoje de manhã, por lá, chegamos, tava marcado para as 8 horas, eles já deram um xixi geral, porque acho que uns 30% das pessoas apenas chegaram no horário, e eles recalcaram bastante a ideia da pontualidade. Eu acho muito difícil em que algum dia eu tenha chegado atrasada na faculdade, ou que eu vá chegar atrasada em algum lugar, porque eu sou uma pessoa ansiosa. A minha tendência é sempre chegar
muito antes nos lugares. Então, se o negócio tá marcado para as 8, geralmente eu estarei lá às 7h30. E o meu marido é igualmente assim. Então, a gente tem que estar, por exemplo, eu tava na faculdade, eu tinha que estar 8, 7h40, eu já tava lá na frente. Então, eu fui a primeira, inclusive, a entrar na sala. E eles ficaram falando bastante sobre isso, sobre pontualidade, sobre todas essas coisas. Uma coisa que me preocupou é que vão ter vários trabalhos para serem feitos. Nossa, mandaram um monte de documentos agora pra gente ler. Tem casos clínicos, tem esses trabalhos para serem feitos, tem lista de presença que a gente tem que ter, com horário de entrada e horário de saída, que a gente tem que ter esse controle. E tudo isso nos habilita para a prova final de carreira. Então tem que levar tudo certinho. Eu ainda tô lendo as coisas, tem um regulamento que eu mandei imprimir para poder ler ele ponto a ponto para entender os meus direitos, mas para também saber os meus deveres, né? Eu tenho um trabalho para entregar no primeiro mês que fecha ali, que fecha de rotação de APS, por exemplo, tem um trabalho já para entregar. Depois parece que tem mais um, mas eu acredito que com o docente que vai estar ali responsável, coordenando o negócio, aí eu vou poder ter mais informação. Mas eu já vi que é um trabalho. Depois tem um projeto de investigação que a gente tem que fazer também, em grupo, que eu acredito que provavelmente nós vamos fazer entre as pessoas que vão estar fazendo a rotação ali. E esses outros são individuais. Estou indo para o último atendimento do dia. Tô quase sem voz já. Quase sem voz. Preciso jantar. Vou terminar aqui 8h30. Aí preciso jantar e estudar mais um tempo hoje. Fiz bastante flashcard, tô pegando os assuntos principais. Quero pegar alguma coisa do meu material também. É do ano passado. E deixando alguma coisa pronta. Não sei se falei pra vocês, eu repassei hoje 200 e poucos cartões do Anki, com temas do MIR, mas que já ajudam pro internato, que eu acho que é bem interessante dar uma repassada. Então, assim eu não paro nem meu estudo pro MIR e nem a minha preparação pro internato. E é isso. Vamos seguindo. É dia 9 de julho, agora é 1h da tarde, e eu estou aqui com o regulamento da prática final obrigatória. E eu estou lendo cada página disso, para saber, né, tudo que eu tenho que estar de olho no que é meu direito também, dever, enfim. Aqui diz que a PS não faz guarda, mas aqui em Santo Tomé faz guarda de emergência no hospital. Então, enfim, tem algumas diferenças, mas vou continuar lendo tudo para assinar, porque eu tenho que entregar isso aqui amanhã. Também imprimi já a planilha que vai ter os horários, onde eu vou ter que colocar aqui e assinar meu horário de entrada e saída. Igual me sinto outra vez, batendo ponto, né? Saudades, estava. Então, agora, organizando isso, 1h30 tem atendimento. Vou tentar finalizar de ler isso aqui antes de começar a atender. Hoje é dia 10 de julho. Agora já são quase 7 horas, mas eu tenho acordado nos últimos dias, essa semana toda, às 4h50, 10 para 5. Que aí dá tempo de eu pular da cama e eu começar as coisas mais cedo. Que é o que eu quero continuar fazendo na semana que vem, que é quando eu tenho que sair de casa, umas 6h10 mais ou menos. Então eu acordo 1 hora antes, consigo me arrumar, tomar café, fazer tudo, sair bem tranquilo. Eu não gosto de levantar e sair correndo. Não consigo. Preciso tempo pra me arrumar, preciso tempo pra fazer café, preciso tempo pra sentar tranquila, tomar café. Então, assim, eu prefiro acordar antes, bem antes, e poder fazer as coisas no meu tempo. Até porque de manhã, pra acordar, eu sou mais lenta pra fazer tudo. Então, tranquilamente, fico ali no meu tempo. Eu tenho que ir pra faculdade daqui a pouco. Tenho que sair daqui 9 horas. Não tenho que sair daqui 9 horas. Tenho que sair daqui 2 horas. Então, estou agora. Estudei um pouco de inglês ontem. Não consegui mostrar pra vocês, que pena. Esqueci. Queria mostrar um trechinho da aula particular que eu faço de inglês. Aí eu tava fazendo algumas tarefas e coisas, e aí eu aproveitei esse primeiro momentinho do dia pra fazer algumas coisas de inglês que eu tinha pra fazer. Aí agora, 7 horas, não é bem 7 horas ainda, vou retomar alguns temas que eu quero deixar preparado e assim, revisado, porque hoje nós vamos ter uma aula de APS na faculdade, de tarde, e eu quero estar, assim, bem por dentro dos temas, que vão ser os que
vamos dizer, aqueles mais prevalentes, né? Que a gente vê no posto de saúde. Então, esses eu quero deixar 100%. Aí, se aparece um caso muito diferente, aí depois eu vou estudar, né? Mas esses mais habituais, eu quero deixar eles 100% prontos dentro do Anki, revisado, enfim. Aí, agora é isso que eu vou fazer. Cá estou eu, quase pronta, para ir lá pra faculdade. Agora são 9h30. Acordei cedinho hoje de manhã, outra vez. E aí, estudei algumas coisas que ontem a gente viu. Eu até não falei sobre ontem. Ontem fui pra faculdade e nós vimos bastante coisa já do que eu vou ver na minha rotação. Então, bastante caso clínico, tivemos uma reunião para saber um pouco sobre os horários, como que vai funcionar. Eu achei bem puxado, bem puxado. Nós vamos ter, então, todas as manhãs no posto de saúde, que foi assignado para cada pessoa. E aí, nós temos, geralmente, uma guarda. Algumas vezes nós vamos ter guarda de manhã, no hospital, em emergência. E às vezes nós vamos ter na parte da tarde. A da parte da tarde começa às 2h e vai até às 10h. Isso quer dizer que vão ter dias que eu vou ficar no posto que aqui fala SAPS, né? Mas nós vamos ficar das 7 às 11h. E aí a gente sai dali e vai almoçar, enfim. E 2 horas a gente começa no hospital e vai até às 10h. Então, nesse dia, eu vou o dia inteiro. Daí ontem eu precisei remanejar bastante os meus atendimentos de terapia. Infelizmente, tive que dispensar algumas pessoas, porque não vou dar conta de atender todo mundo. Então, fiquei com um número menor de pessoas para tentar dar conta. E eu ainda acho que vai ser puxado, mas tudo bem. E eu vou atender algumas pessoas no final de semana também. E aí, o que vai acontecer? Vão ter guardas também, nós vamos ter, às vezes, guardas de final de semana. Aí, essa de final de semana, a gente vai para o hospital às 8h e sai, basicamente, 10 da noite. Então, vai ser bem puxado. Dentro de APS, a gente vai ver bastante desses casos que chegam no posto de saúde, né? Das enfermidades mais prevalentes na comunidade. E no hospital a gente vai ver aquelas coisas mais de nível 2, as coisas um pouquinho mais complexas. Então vai ser bom para ver um pouquinho de cada coisa. Aí dentro de APS, às vezes a gente vai ter palestra para dar em escola, fazer coisas assim em comunidade, vai ter jornada para ir junto com o médico nas casas, que é visita domiciliar. Então vão ter várias coisas, fora os trabalhos que tem para fazer. Confesso que esses horários, assim, me assustaram um pouco, porque simplesmente, não porque eu não saiba que é assim, mas porque eu achei que agora, no internato, pelo menos, não ia ser tantas horas, né? E me surpreendeu bastante, sem contar que às vezes vai ter coisas na faculdade que a gente vai ter que ir também. Então vai ser uma correria muito grande, mas eu tava esperando por isso, né? Então acredito que vai dar para aprender bastante. Eu vi que em outros hospitais, que parece que é dessa forma aqui. Nem em Buenos Aires não tem tanta guarda, por exemplo, no hospital em emergência. E também não tem essas coisas na comunidade, assim, que como tem aqui. Então o ABS é um pouco mais tranquilo lá. Aqui é bem puxado. Então isso que eu sei até o momento. E também em hospitais fora de Santo Tomé. Nem todos os hospitais vão fazer todas essas atividades que tem aqui. Então acabou sendo bem interessante fazer aqui, embora eu saiba, eu tô um pouco nervosa, porque vai ter bastante coisa pra fazer, e aí você fica naquela, ai meu Deus, será que eu vou aprender? Será que eu vou dar conta? Aí ontem, não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu comprei um kit de sutura pra praticar, já que nós vamos fazer guarda na emergência. Já tem aqui o meu estojinho, até de manhã eu testei o ponto em U. Então ontem eu testei o ponto simples, o ponto contínuo, e hoje o ponto em U. Porque eu fiz um curso de sutura bem básico, mas assim, em 2017, fazia muito tempo. E eu dei alguns pontinhos em guarda, assim, de prática que eu fiz, mas 2018, sei lá, foi mais ou menos isso. Então depois não fiz mais. Então, mas é bem tranquilo de relembrar, bem rápido. Como eu já falei pra vocês em vídeo, a prática você aprende muito mais rápido que a teoria, porque você faz algumas vezes e já vai pegando o jeito. Os primeiros pontos que eu fiz ficaram uma lástima, aí depois foi melhorando. A gente teve também agora no laboratório prática de ponto, então eu sabia que eu tinha que praticar em casa porque eu tava com bastante dificuldade. Mas quando eu tô no meu ambiente, sem pressão, e que eu tenho meu tempo pra aprender, aí o negócio flui melhor. Então vamos ver como que vai ser agora, exposta a uma pressão, né? Que é óbvio que eu não vou ter como aprender todas as coisas em casa. Mas
Pelo menos eu me sinto mais segura, porque sutura é uma coisa que sempre a gente fica um pouco mais apreensivo, né? Pelo menos eu, era uma coisa que eu pensava, ai meu Deus, eu ia fazer uma sutura e não sei o quê. Mas foi tranquilo, pelo menos aqui, né? Neste ambiente. Agora vamos ver como vai ser na prática, né? Agora de tarde a gente tem mais uma aula de cirurgia, que a gente vai colocar a via central, treinar, né? E também em pediatria a gente vai ter cálculo de dose, porque para pediatria as doses não são como para os adultos, né? Então você tem que aprender, vai tudo com fórmula, pediatria. Por isso que talvez nunca gostei de pediatria. Então as doses tudo com fórmula, daí eles vão passar tudo bem direitinho, como que a gente vai ter que calcular isso, enfim. E isso. Tô com aquela sensação, segunda-feira já começo, 7 da manhã eu já tenho que estar lá. E na semana que vem a minha primeira guarda vai ser na sexta-feira. Então, de manhã eu vou pro posto e daí às 2 horas, eu nem venho pra cá, porque vou ficar lá direto, vou almoçar por lá e ficar lá. Mas 2 horas eu já tenho a guarda no hospital até 10 da noite. E é isso. Começou. Ó, isso aqui, ó, é uma ficha de avaliação diária que eles vão fazer. Então, eles vão avaliar cada um desses itens todo dia. A gente vai tendo a avaliação dentro dessas competências aqui que a gente tem que ir desenvolvendo. Aí, que mais que eles mandaram? Ficha de atividades. Essa aqui também é uma por dia, que o docente vai assinando ali durante toda a rotação. Nós vamos ter aqui atividades, né? O que mais? Esse mini sex, que é uma avaliação de exercício clínico, de exame físico, né? Entrevista médica, exame físico, qualidade humana, né, ao tratar o paciente, enfim, critério clínico. Então, isso aqui também vai ser feita uma avaliação. Que mais? Planilha de assistência. Isso aqui a gente tem. Isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado, eu não sei. Isso aqui também. Essa aqui é a final, né? Quando eles vão fazer toda a avaliação e a última prova que a gente vai ter para fazer. Então cada um desses aqui vai ter uma nota, e é uma nota final, né? E aí o registro das guardas também, com entrada e saída, né? Cada dia vai estar anotado aqui. Então agora eu mandei imprimir todas essas coisas porque a gente tem que levar junto. Às vezes o lugar tem já algumas dessas coisas, aí tudo bem, mas eu tô imprimindo tudo porque isso aqui serve para eu poder estar habilitado para fazer a final de carreira depois. Então tem que comprovar tudo, né? Que eu fui, que eu estive lá, o horário que eu entrei, o horário que eu saí. Então tudo isso eu preciso ter para minha segurança, né? Então, agora se às vezes o docente já tem isso lá, beleza, eu fico tranquila, mas eu já vou levar, que eles pediram, né? Que alguns lugares às vezes eles não têm, então é bom você levar todo dia. Então já mandei imprimir. Estamos mais um dia, hoje é dia 12 de julho, agora são quase 9 horas. E eu tenho um atendimento bem rapidinho aqui, vou poder parar pra falar. E aí, o que acontece? Ontem foi muito bom, eu saí muito empolgada da aula de ontem. Ontem a gente teve 2 aulas, basicamente. Tivemos um laboratório de pediatria, que a gente viu toda essa questão das fórmulas, aí eu já pensei que eu precisaria organizar uma tabela mesmo que fosse básica, consultando o Vadmecum com as doses, né, para poder ter ali o valor já, mais ou menos, para poder fazer os cálculos. E porque vai sempre variar, né? Vou ter que sempre olhar o peso, enfim. O valor que a gente tem em diluição e a concentração. Então, para poder fazer o cálculo da dose. Então, pensei em que eu poderia organizar alguma coisa assim. Mas não foi essa aula que me deixou mais empolgada, obviamente. Foi a de cirurgia. Porque, embora seja cirurgia, o que nós estamos vendo em cirurgia são procedimentos do dia a dia. E às vezes, esse procedimento que a gente viu ontem, a gente viu 2 coisas. Nós vimos a paracentese e nós vimos a via central, colocação de via central. As duas foi muito bom a gente ver. E principalmente a via central é uma coisa mais complicadinha, assim, é um pouco mais invasivo. E é uma coisa que eu tenho bastante medo da hora de pegar, né, pra fazer, porque exige bastante coisa, assim. Então, a gente praticou, foi muito bom, a turma muito legal. Eu estou numa comissão, ali na comissão
Nós estávamos ontem, eu, mais 4 argentinos, acho que era. É. Mas a turma muito boa, pessoal muito legal. De se ajudar mesmo, assim, sabe? O professor também, esse professor de cirurgia é excelente, muito querido, muito receptivo, ajuda, sabe? Conversa, dá risada, brinca com você. E isso te deixa tranquilo para você fazer as coisas e testar e fazer de novo. Isso é muito bom. Queria muito fazer cirurgia aqui e encontrar esse professor, porque ele é muito gente boa. E aí, saí super empolgada, né? Super empolgada. E o que aconteceu? Algo que eu não imaginava até, que as aulas de cirurgia foram as que, os laboratórios de cirurgia foram os que eu mais gostei até agora. Porque a gente fez realmente bastante simulação, toda aula tinha uma simulação, e eu sinto que eu aprendi bastante coisa, assim, sabe? Porque tem aquelas, como eu falei, de ginecologia eu não sentia muito, com exceção de uma aula que eu fui, duas que eu fui, eu senti que eu vi mais coisas, assim, de realmente fazer simulação. O resto eu sentia que eu tava vendo um repasso de alguns temas que eu poderia tranquilamente ver em casa. Então isso pra mim não serviu muito. Depois, as de pediatria também a gente teve simulação, foram boas também, professora muito querida, muito boa. E agora, hoje, a gente tem a última. Eu tenho o último laboratório agora à tarde, que é de APS, que a gente estava vendo resolução de casos clínicos, e vai ser com a professora, essa professora que está no laboratório é a mesma, que eu vou estar com ela no SAPS. Então é muito bom já conhecer o jeito dela, tudo. E hoje a gente tem a finalização de uns casos clínicos e pegar minha credencial de identificação que eu tenho que usar. E é isso. Vamos chegando ao fim do laboratório. Quero passar agora, hoje, amanhã e domingo, treinando bastante em casa com meu marido e filho. Exame físico, história clínica, fazer um pouco mais a prática, para não chegar lá e parecer que eu nunca fiz isso na vida, né? Eu já fiz, mas já faz bastante tempo. Então, quero chegar um pouco, assim, ambientada, né, com a coisa. Então é isso. Já deu horário aqui, preciso atender. Voltamos depois. Cheguei da faculdade, hoje eu tive até umas 4, acho, que era a última. Peguei as credenciais, é uma identificação que eu tenho que usar, junto com o AMBO. E foi bem legal, foi uma aula de APS. A professora de APS é a mesma que eu vou trabalhar com ela ali no postinho, né? Ela parece muito legal, eu gostei bastante dela, assim. A gente já tá interagindo bastante e tal, parece que vai dar tudo certo. Tô bem animada. Então vou encerrar este vlog. Finalizamos o laboratório. Tô muito feliz. Segunda-feira começa uma nova etapa. A etapa de colocar a mão na massa. Eu tenho várias coisas para repassar. Hoje ela deu uns toques, assim, vacinação, carteira de vacinação, quero memorizar bem ela. Vacinação para grávidas também, controle pré-natal, quero dar uma revisada, avaliação de recém-nascido. Então, várias dessas coisinhas que estão sempre ali no posto de saúde, né? Eu quero deixar fechado. E é isso. Vamos com tudo. Começou.